Vamos começar. Bom, então, mais uma vez, bem-vindos a todos a esta aula aberta sobre a psicologia do corpo. E uma vez que vocês estão cá, provavelmente vos terá interessado esta ponte de psicologia do corpo, o tema, ou seja, como formar-se em psicoterapia somática, estas áreas, não é? Portanto, quer dizer que vocês são curiosos, quanto eu, e que alguns terão experiência clínica, outros não, outros são mais curiosos, ou tem a ver talvez com mais o desenvolvimento pessoal, mas sem dúvida o que nos une e nos coloca juntos neste espaço agora é a curiosidade de perceber ou de querer colaborar, ou de querer estar, ou de querer resolver talvez alguns insights, dúvidas. Então gostaria de partilhar com vocês porque que fizemos a escolha para esta primeira aula aberta de cara à meia nova turma que vai abrir, mas por que escolhemos este tema? Este tema da psicologia do corpo vem como resposta a esta necessidade que nós temos de alguma forma, sair do modelo dualista ou cartesiano que separou a mente do corpo. E que em uma altura muito anterior, na época mais filosófica, estava junto, de facto estava junto. E estava junto porque a visão era muito mais integradora, muito mais holística. Estamos a falar da época greca, romana, incluso anterior a isso. Havia uma visão do corpo, inclusive a palavra psicologia, ou a ciência, psicologia, existia como ciência, só que era considerada o estudo da alma. E o estudo da alma, porque nessa altura a psicologia como estudo da mente não existia como tal. Como vocês sabem, todas as ciências atuais, elas derivam de alguma forma da filosofia, não é? E naquela altura, esse estudo da alma, de que nós somos, essa coisa bem mais existencial, ocupava muito os filósofos. Acontece que, e não vos vou dar uma aula de história de maneira nenhuma, mas de alguma forma, rapidamente, para perceber como chegamos cá. Tudo isto nós o estudamos e desenvolvemos durante a formação para perceber as raízes e as bases, não é? Mas acontece que há uma época em que a religião, a parte espiritual, faz pontes complexas e, sobretudo na época da Idade Média, começa a haver uma dominância do que é a parte religiosa, política também, e da psicologia. Eh, Começa a ser algo que para estudar o que é a mente, fica mais nesse estudo da alma e se confunde com o demónio, se confunde com a bruxaria, e então é eliminada de alguma forma como ciência. E se deixa inclusive de utilizar a palavra psicologia, e se deixa de utilizar a alma dessa forma, para ser uma coisa muito mais religiosa, às vezes mal chamada espiritualizada. O facto que se envolve uma espécie de trevas, o que é essa junção entre a mente e o corpo quando está doente às vezes fica se achando que está com demónios, e fica uma época complexa em que a ponte com a medicina, com a igreja, com a religião, nem sempre vai de mão dada, de uma forma harmônica. Acontece que, chegado a uma certa altura, há uma necessidade talvez da ciência de colocar uma certa ordem e chega um movimento totalmente ou bastante radical que é o racionalismo, que chegou em algum momento por necessidade. Newton, Descartes, Darwin, em seu momento também depois, que fizeram grandes aportações, sem dúvida, mas que trouxeram o que era sobretudo o racionalismo. Então a mente e o racionalismo tinha que explicar tudo e o corpo era outra coisa, como se estivesse separado, coisa que nunca esteve, porque com certeza ninguém vai ao médico e deixa a mente em casa, ou ninguém vai ao médico a se queixar do coração e deixa a mente em casa, ou ao contrário, o corpo nos acompanha o tempo todo, não é? Nos acompanha na alegria, na tristeza, no estresse, que é um grande gatilho para tanta coisa. E, portanto, é nessa divisão da mente e o corpo que nasce numa época muito determinada e não podemos separar a época dos criadores de filosofia, de ciência, como não podemos separar também o objeto do observador, não é? Acontece que nessa época cartesiana ou visão mais dualista, se vão formando cientistas e, sobretudo na área da medicina, se formam médicos que sabem muito de corpo e sabem muito de anatomia,
mas fiquem especializados em estudar de alguma forma mecanicamente, funcionalmente o organismo, desconectando da mente. Então encontramos uma fase que felizmente está mudando, estamos caminhando para algo bem mais integrador, mas encontramos que é difícil falar com um médico de sentimentos, tal e qual difícil falar com um psicólogo de corpo orgânico. É como se um se tivesse dedicado muito à mente e outro se tivesse dedicado demasiado ao corpo. E essa junção é que nós queremos, essa ponte que nós queremos resgatar de uma coisa que sempre esteve presente. E por que é a psicologia do corpo? A psicologia do corpo é a possibilidade de juntar na observação, na intervenção clínica, na forma como compreendemos o mundo que nos rodeia, a forma como nos relacionamos com ele, de uma forma muito mais completa. Exemplos. Já vos terá acontecido ou terão ouvido que quando uma pessoa está experimentando algo muito intenso, pode ser algo muito bom, como pode ser algo muito dramático e muito difícil, mas algo intenso, significativo, que a gente fica com dor no peito, ou que fica com uma bola na garganta, ou que fica com a cabeça baixa e fica sem energia, ou que fecha o peito, ou que fica sentindo-se muito pesado, ou que as pernas não respondem, ou até mesmo perde a força nas pernas e desmaia. E não porque está doente, sino porque está perante um evento emocional muito forte. Mas nem sempre tem que ser uma coisa tão forte que me lance ao colapso, a desmaio, a falta de força, a uma dor enorme no peito, a dor de barriga famosa, não só das crianças quando não querem ir à escola ou têm dificuldade de separar-se, mas a nós mesmos. Nós temos uma quantidade de sinais e de sintomas psicoafetivos constantes no corpo que nos acompanham a vida inteira. E que alguns são muito evidentes, porque há pessoas que têm um contacto maior com o corpo porque são mais emocionais, e há outras pessoas que não têm tanto contacto com essas sensações e então é mais nas imagens, mas também o corpo está lá e está presente, e está experimentando alterações hormonais, alterações bioquímicas, alterações nos circuitos neuronais também. E isso faz com que o corpo, como desde o momento em que a gente tem uma célula e fica materializado no útero materno, vai recebendo uma quantidade de estímulos aos quais tem que dar resposta, vai gerindo o agradável, o desagradável, contraindo, se expandindo, ao mesmo tempo que vai crescendo e vai ocupando espaço e vai criando os seus órgãos. E por isso é tão importante a fase de desenvolvimento no útero materno, porque não é só a genética ou a bioquímica que está presente, estão presentes os estímulos que chegam através dos sentidos que se vão já aprimorando, ou chegam através da mãe, e aí o feto, depois bebê, tem que se relacionar com tudo que lhe chega, e às vezes é agradável, desagradável, uma coisa bem reptiliana, e consoante esses movimentos que depois permanecem e ainda se ampliam muito mais com o parto, o nosso self, o nosso eu, o nosso corpo, perante aquilo que lhe dá medo, que tem as emoções que nos colocam mais com falta de segurança, o corpo contrai, o corpo fecha o pescoço, o corpo tem espasmos, o corpo vai dar uma resposta possível, corporal, orgânica também, para reduzir esse impacto, esse estresse, e vai ficar mais em contato quando o estímulo é agradável. E também vai soltar a corrente sanguínea outros neurotransmissores, outras hormonas. Isto para vos dizer que o corpo, desde o princípio, desde mesmo o momento unicelular, por isso é tão interessante estudar também a embriologia, desde o primeiro momento a gente está dando respostas àquilo que nos vai acontecendo. Claro que não é só o ambiente e as experiências que contam. Nós trazemos uma memória, nós trazemos uma genética, uma epigenética, nós trazemos um construto familiar, um histórico, uma biografia também de várias gerações. Mas, de facto, junto com tudo isso, o corpo vai repetindo padrões de movimento, de sensações corporais, consoante o que vai vivendo. Porque até mesmo duas pessoas que são gêmeas, que têm a mesma carga genética, não sempre a epigenética é a mesma, mas é genética, vivenciam e experimentam o mundo muitas vezes de forma diferente. Então temos duas pessoas que são gêmeas, univitelinas, monocigóticos, e temos um que é de uma determinada forma, talvez mais espontâneo, e outro mais retraído, ou com mais dificuldade para o mundo, ou com simplesmente mais silêncio. E isso faz com que, consoante eles vão crescendo, até mesmo o corpo tem alterações, né?
tem movimentos, gestos que dizem muito de nós. Por isso, estudar também o corpo não é estudar também o corpo, é finalmente estudar o ser humano completo. É incluir o corpo, é incluir as emoções, em que o corpo se expressa, é incluir os pensamentos que também se traduzem para além da fala, é perceber que a forma de sentar-me, a forma como vocês mesmo agora, online, eu acho que ficou desconectado o meu microfone, não é? Ah, meu Deus, quando é que ficou desconectado o microfone? Muito pouco tempo, sim? Ok, tá bom. Muito bem, obrigada. O que estávamos dizendo é que o corpo guarda a memória de todo o meu histórico e vamos criando, de alguma forma, padrões de repetição de aquilo que sinto que me reduz um pouco aquilo que talvez foi estressante, aquilo que o vivenciei como algo desagradável, que me chegou através dos sentidos, ou do hipotálamo, que é a antena do mundo que me traz elementos de fora e depois o traz ao organismo e através dos sentidos eu vou digerindo e vou levando a muitos trilhos. Mas o meu corpo de facto vai trazendo tudo isso para mim e vai trazendo de maneira que o corpo vai ir traduzindo aquilo que lhe vai acontecendo. E se, por exemplo, vamos imaginar que eu quando era muito pequena, eu tinha um pai que era, por exemplo, muito autoritário e que chegava muito tarde a casa e chegava muito sangado, até podia chegar alcoolizado ou simplesmente sangado ou muito cansado. E dependendo de como chegasse a casa, golpeava a porta ou deixava as chaves naquela mesa do início da casa. E se aquele som, dependendo de como deixava a chave, era muito agressivo, eu sabia se calhar que meu pai vinha sangado. Então esse dia talvez ia ser difícil. Então meu corpo encolhe. E se o som da porta não é tão grave, eu sei que o pai não vem tão sangado e talvez vai ser melhor. Porque criança se habitua mais do que a fala, há muito cedo se habitua a, através dos sentidos, do ouvido, do que vê, traduzir se o mundo é seguro ou não é seguro. Que é uma das primeiras coisas que a gente aprende e se organiza a sentir se o mundo é seguro, se não é seguro, métodos estranhos, métodos sons, vontade de abraçar, vontade de ter impulsos, e o tempo todo vamos aproximando-nos e afastando-nos, mas o corpo também faz isso. Então a gente, se você se põe a pensar, os sons de vossa infância, os sons da adolescência, aquela porta daquela casa da minha avó na aldeia, que fazia com que eu soubesse que alguém chega, ou que alguém vai embora, ou aquele brinquedo, ou aquela música, ou aquele som, ou aquele tom de voz, todas essas sensações criam registros em mim. E criam registro até mesmo até quando eu estou no útero materno. Durante muito tempo na psicologia, eu sou psicóloga e por um lado gostei muito de fazer a minha formação, claro que sim, por outro lado saí um pouco desiludida depois da formação porque eu queria muito clínica, atender pessoas, e eu aprendi coisas muito teóricas, mas o que era colocar-me à frente de uma pessoa, trabalhar com ela em processo profundo, tive depois que me especializar em outras muitas coisas. Mas na psicologia, durante muito tempo, se começou a observar ao indivíduo e aos seus processos mentais, sobretudo após o nascimento, quando começa a haver socialização, quando começa a ter vínculo com outras pessoas. E nós sabemos hoje que o processo começa muito antes. O processo começa porque dentro do útero eu já me estou relacionando com a mãe e me estou relacionando com o que me chega e o que me chega através dela e o que lhe chega a ela através do mundo. E estou me relacionando com a minha genética e epigenética que vem dos meus antepassados e do clã familiar e de tudo o que rodeia. Portanto, hoje em dia o estudo do corpo, da mente, precisa ser muito mais ampliado. E daí que nós na escola estamos muito devotos à investigação, ampliar, a ficarmos muito mais em contato, seja com a neurociência, seja com a espiritualidade, seja com o corpo, seja com a parte emocional, porque o corpo de facto, junto com a mente, junto com as emoções, tudo que nós somos, ele vai tentar o tempo todo interagir com tudo que lhe chega de dentro e tudo que lhe chega de fora, e tentar fazer uma corregulação possível para, sobretudo, hierarquicamente, preocupar-se primeiro e nos momentos mais desafiadores com a sobrevivência. Porque, em realidade, uma coisa que eu costumo dizer às aulas e que às vezes os alunos ficam olhando, porque é uma ideia pouco romântica, mas é real,
O nosso corpo e a mente, num primeiro momento de grande desafio, ou simplesmente desafio do dia a dia, mas que são momentos desafiadores, o corpo e a mente não está interessado num primeiro momento na verdade, está interessado num primeiro momento hierarquicamente na sobrevivência e vai fazer tudo o que tiver a mão que lhe relaxe ou que lhe ajude a sentir-se não tão em contato com o perigo. Se isso significa empurrar, colapsar-se, evadir-se, fugir, o primeiro impacto vai ser esse. Claro que com trabalho pessoal, claro que conhecendo-me mais, pode ser que me aperceba cada vez mais que talvez o meu primeiro impulso já não me serve tanto. E então aí começa um processo de negociação comigo, de conhecer porquê, para quê, e que meu corpo seja um grande aliado. Porque o corpo é aquele que traduz a minha mente. Mais longe, o corpo é aquele que traduz a minha alma. É aquele que concretiza o abraço. Bem, não tanto agora que estamos impedidos de abraçar, não é? E que estamos com distanciamento e com todas as implicações que isso tem, eventualmente boas para o vírus, mas não tão boas para os vínculos e para o nosso desenvolvimento. Portanto, novas formas de contacto, ou felizmente quando tudo isto passar, poder encontrar o que o ser humano quer, que é intimidade, reconexão, vincular, porque isto também é estressante. Mas sem dúvida é o corpo que abraça o que não abraça e fica com ele faltando-lhe. Até mesmo quando eu não abraço e me fica a faltar, o corpo ressente-se. Todos aqui com certeza já tiveram dores de corpo por causa da emoção, por causa de uma ideia, por causa de um desgosto. O corpo é que experimenta tudo o que experimenta a minha mente. Portanto, como não incluí-lo? Como não incluir que o corpo me acompanha e realmente é aquele que termina digerindo ou engasgando-se com aquilo que me vai acontecendo. Quando, por exemplo, eu recebo uma má notícia, as pessoas muitas vezes falam, até simbolicamente, parece que engoli um sapo, parece que alguém me arrancou algo, parece que fiquei sem chão. O tempo todo a gente está falando de corpo, é curioso, e de coisas que lhe acontecem ao meu corpo, mas, por outro lado, falamos muitas vezes só de mente. Portanto, incluir o corpo no nosso estudo, na nossa intervenção, é muito importante, e ainda mais, é importante incluir o corpo do terapeuta como instrumento de trabalho. É isso que é muito importante para os que são psicoterapeutas corporais, psicoterapeutas somáticos, que o corpo do terapeuta é dentro da sessão também. Por quê? Porque é um corpo que precisa ficar afetado, receber o que lhe chega do outro, querer olhar e sentir a presença do outro e perceber como me afeta o cliente ou o paciente das 5 totalmente diferente do das 6:15 ou das 19 horas, porque são pessoas diferentes. Então é bom que eu tenha sensibilidade para perceber que o que me chega do outro também são outros pedidos, às vezes inconscientes. Não vos tem acontecido a vocês, sejam terapeutas, psicólogos, massagistas, osteopatas, dentro da área do cuidado, aqueles que ainda não trabalham com o corpo diretamente, ou no princípio, há já muito tempo, talvez aqueles que ainda não trabalhavam e depois quiseram trabalhar com o corpo, vejam lá se não vos tem acontecido de estar com pessoas na consulta e vocês sentirem que há um impulso de vocês que parece que quer ficar perto, ou quer fazer algo, ou vê uma perna que se mexe, ou tem uma intuição de vocês fazerem algo, mas não fazem ideia porque que isso acontece. E muitas vezes funciona, quando se atrevem a fazê-lo. Porque é uma espécie de chamamento que dá, além de energético, é também hormonal. É algo em que o outro está pedindo esse lugar de contacto, ou está pedindo o lugar de afastamento. Há corpos que claramente me pedem que me afaste. Às vezes fazem este movimento mesmo, às vezes é a própria postura e o próprio olhar que coloca a fronteira. E a gente sente a parede. Quem aqui não sentiu uma parede para certas pessoas e sentiu que a outras parece que o corpo vai e quer grudar com elas, não é? E parece que dá vontade de abraçá-las ou de outras coisas, não é? Já nem estou falando eroticamente, dá vontade de muitas coisas, não é? Mas, sem dúvida, o corpo faz convites, convites a ficar junto, convites a ficar longe e o corpo tem uma história. Já sabe fazer isso há muito tempo. É a forma como se apresenta ao mundo. E se apresenta ao mundo e as diferentes dimensões não da mesma forma. Se calhar com a minha prima eu quero ficar muito junto. Mas se calhar com o meu vizinho com o qual tenho uma má relação, se calhar eu quero ficar longe. Ou se calhar quando vou visitar a minha mãe eu quero ficar muito perto, mas quando vem o meu pai, se calhar quero ficar longe e depois perto.
e com aquela tia é como se quisesse viver com ela, e com aquele tio socorro melhor que não apareça. Não sei, ou ao contrário. É como se os corpos, as pessoas, a forma de estar, comunicasse outra linguagem que também é necessária que a gente compreenda, muito mais se querem ser cuidadores, terapeutas, e querem criar intimidade, porque a intimidade não é só a penetração, a intimidade não é só tocar-se no corpo, a intimidade não é só tirar a roupa e então que outro me veja nu. Há muitas formas de estar nu. O desnudar a alma e sentir que estou segura com o outro para realmente que possa olhar para lugares muito profundos de mim, para o lugar onde parece que estou só, me sinto só e que o terapeuta possa espreitar e em segurança eu sentir que não há julgamento e que realmente quer ver o que há e não quer ver algo que não está lá ou quer incluir algo, senão quer mesmo estar comigo lá. Isso precisa que a gente inclua o olhar, que inclui a proximidade, que inclui a forma de respirar, que inclui o tom de voz, que inclui a escuta, que inclua que a linguagem do corpo me está dizendo coisas e tenho que lhe dar tempo, porque há pessoas que são rápidas no corpo, e não quer dizer que sejam melhores, mas há pessoas que são mais lentas, e isso não quer dizer que seja mau, tem outro ritmo. Então eu não vou criar a mesma intimidade, ou os mesmos trabalhos, com as mesmas queixas, mas com pessoas diferentes. Pessoas diferentes, temas parecidos, reações diferentes. O que pode ser bom para uma pessoa é veneno para outra. Então, conhecer do corpo é conhecer também do meu corpo. Por isso, durante a formação, a gente precisa também fazer Por isso, fazemos muita parte teórica e muita parte vivencial. Desde o primeiro momento, os nossos alunos, desde o primeiro workshop, trabalham como terapeutas e como clientes e como pacientes e têm supervisão. Para tudo que vão aprendendo, poderlo pouco a pouco ir experimentando. Tem muita reflexão, tem meditação. Meditação como ferramenta também é muito importante, porque é uma forma de maximizar as sensações, os pensamentos, os estados internos, maximizar, ao mesmo tempo que se minimiza o exterior e poder saber ir para dentro, fazer esse movimento de dentro e de fora. É uma ferramenta muito importante. E por isso a inclusão do corpo junto do estudo da mente, do estudo do vínculo, de aprimorar e de agilizar entre o alerta e a segurança, o simpático e o parasimpático, saber perceber quando é que estou liberando demasiada dopamina, quando estou com falta de regulação da minha alegria, de serotonina, quando estou liberando oxitocina, a hormona do amor que cria segurança, perceber que são modificações diferentes e para isso preciso estudar o meu corpo, porque a gente é o grande desconhecido da psicologia também. E é o grande desconhecido também é nessa forma da medicina, porque eu tenho estudado anatomicamente, mas não como o que expressa as emoções também. E falando do corpo, não estou falando só do corpo forma, de como é que eu agarro os meus braços quando estou raivoso, de como fecho o pescoço, de como os nossos corpos às vezes encoraçam aqui no peito, ou fico com o abdômen muito dilatado, que é o que lhe chamamos muitas vezes o pneu defensivo, às vezes com dificuldade de colocar limites, ou que tenho fraqueza nas pernas. Há tantas histórias. Só o facto de olhar como uma pessoa caminha nos fala muito do perfil da pessoa. E a gente, aprendendo a linguagem corporal, aprende muito uma parte, porque a gente precisa aprender muito mais. Mas para além de falar do corpo, do movimento, da forma, de como nos temos construído, como essas costas podem ser potentes porque há uma história paterna forte e como essa parte de frente pode estar mais enfraquecida, talvez porque tem falta de maternagem, por exemplo, são possibilidades. Nós precisamos também incluir, e por isso incluímos também na formação, o corpo orgânico. Porque a linguagem das doenças também é uma linguagem importante, muito, muito importante. Como a gente perde a saúde, como a gente a ganha, como a gente se relaciona com as dores. E o ser humano sempre tem alguma coisa. Qual é a parte do corpo que quando fica vulnerável, fica mais vulnerável também? É a dor de cabeça? São as alergias? É processos tumorais? É processos inflamatórios? É a minha coluna e as articulações? É doenças autoimunes? É uma coisa que toda a minha família sofreu, cardiopatias. Eu preciso também perceber que essa linguagem também me interessa, porque a linguagem
dos sintomas, sem fazer disso um dicionário, sino perceber como comunica meu corpo comigo orgânico, abre um campo fabuloso. E por isso hoje o psicoterapeuta, aquele que inclui a psicologia, inclui o corpo, inclui o processo, que isso é o psicoterapeuta, alguém que pode ser psicólogo ou não, mas que inclui a mente, e que tem uma formação muito sólida e exigente, precisa incluir esses elementos todos que demoram tempo em aprender, sobretudo, não é só aprender deles, é aprender a fazer pontes entre eles. Porque uma coisa é misturar e outra coisa é integrar, não é? Se fala muito de integração, mas às vezes o que estamos a fazer é uma mixórdia, como é que se chama? Uma mistura, uma amalgama assim, meio que estranha, de agora vou massagear-te, agora vamos hipnotizar-te, agora vamos falar da luz, agora vamos meditar, agora vamos falar da mãe, e fica meio que desconexo, né? Quando na realidade a gente precisa fazer isso muito mais orgânico e fluido. Por isso, gostaria que a gente pudesse pensar juntos, e vejo aqui alguns que conheço, pessoas que me são muito queridas, que sei que são já terapeutas corporais, psicoterapeutas corporais, ou são alunos nossos, ou que acabaram de entrar na formação, alguns são curiosos, outros não vos conheço, mas para aqueles que já trabalham com o corpo, se aperceberam que saber da respiração e de que há respirações que são muito significativas da pessoa, por exemplo, a respiração que ele chama, ou ele chamava Reich, o pai da psicologia, a psicoterapia corporal, Wilhelm Reich, a respiração do não nascido, que o nome é horroroso, mas é a respiração de uma pessoa que habitualmente não quer ser notada, então não ouvimos a ela. É uma respiração que não se ouve. Então é como se quisesse ficar sempre ausente ou não notado, porque a gente quando respira curto e sem barulho, em realidade está tentando evitar sentir e ser sentido. E quando respira sonoro, nem que seja inconscientemente, está muito mais em contato com a emoção, é visível e ocupa mais espaço. Mas quando eu corto a respiração, inspiração e expiração curta, são mecanismos defensivos para ocupar pouco espaço. Faço menos barulho, tomo menos ar, sou menos visível e gasto menos energia. E isto é um processo muito inconsciente. E há pessoas que é ao contrário. Chegam de repente a gente nota. Não vos aconteceu quando estão em grupo, ou quando estavam em grupo, ou na empresa, ou no consultório, que de repente chegam várias pessoas e chegam alguns que fazem imenso barulho, até caminhando, tchá, 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 caminhando, olá, tudo bem, ocupam imenso espaço. Chega o corpo, chega a energia, a gente já sabe, até na distância, às vezes no corredor, olha, lá vem Luís Alfredo, ou lá vem Maripili, e chega lá de longe, a gente tchum, 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 ouve. E às vezes é outra pessoa que chega, a gente não viu que entrou sequer, e de repente, chegaste, nem te ouvi chegar. E por sistema, uns chegam que parecem uma pena, não é? E outros chegam ocupando muito espaço, e a um lhe cai tudo, e faz barulho no meio de uma aula. Claro que pontualmente isso não tem importância, mas há aqueles que chegam e chegam com tudo. E há aqueles que chegam uma parte, mas a outra parece que não chegou. Parece que é uma parte que chegou pedindo licença. Até como a gente se senta no sofá. Há pessoas que se sentam no sofá ou na cadeira, no consultório, prestes para ir embora, no bordo, sobretudo no princípio. E há outros que caem lá e derretem-se no sofá, ou alguns que fazem isso só mais tarde. Até mesmo a forma de chegar, de sentar-se, de estar seguro, porque se eu estou seguro, eu me deixo ir. Mas se eu não estou seguro, eu estou em alerta, então meu corpo está totalmente distinto. Até mesmo os vossos corpos cá, a forma como estão a olhar, até mesmo a telinha e esta forma que temos agora também, não só, também de comunicar, vossos corpos estão como os vossos corpos estão quando estão atendendo algo. Alguns estão tocando a face, outros têm as pernas cruzadas, alguns de vocês terão um esfíncter muito apertado e estarão com tensão na barriga, outros estarão meio cansonados e só se eu dizer alguma coisa que lhes interessa muito, muito acordam, hipotónicos, hipertónicos, com uma tensão enorme. Alguns estão dizendo, nossa, isso me recorda uma coisa qualquer que tenho que cuidar. E estarão agora já viajando na maionese para outro lado. O vosso corpo, tal e qual o meu corpo, já está falando. Porque o corpo externo e internamente tem que estar a lidar constantemente com o que lhe chega do mundo. Externo e o que lhe chega da memória. Sim? Não vos está acontecendo coisas no corpo já? Sim? Linguagem, sensações, dúvidas.
E por isso incluir o corpo, incluir, por exemplo, também algo muito importante que também aprofundamos muito, que é o circuito do estresse, grande gatilho para a gente ainda ampliar mais as nossas estruturas defensivas e em casos de muito estresse e desestresse, quando muito permanente, às vezes grandes promotores de doença, como por exemplo perceber este triângulo do estresse, ou este trio do estresse, hipotálamo que recolhe tudo do mundo, a pituitária ou hipófisis, que é o mesmo, essa gestão de ir logo para a suprarrenal e liberar cortisol, o que vem do mundo, a glândula mãe, que decide para onde é que vamos. Isto é muito mau, isto é muito estressante. Cortisol, adrenérgicos. Esse circuito de estresse, quando muito ativo, quando cada vez que recebo do mundo estou em alerta, muito tónico, muito sentindo-me que tenho que dar uma resposta, é muito cansativo. Nos retira energia, nos faz queimar imenso açúcar, nos pede mais açúcar, temos mais tendência a rituais de segurança ou a imediateces, coisas que imediatamente nos podem dar algum suporte, mas depois nos fazem mal. Isto para vos dizer que o corpo o tempo todo está comunicando, mesmo que eu não tenha consciência, e uma grandíssima parte dos nossos processos corporais são inconscientes. E por isso dar-lhes mais o zoom, zoom, como estamos agora, dar-lhes mais atenção, aprender a interpretar os sinais para além da linguagem é fundamental. A mente mente, sabem? Mas o corpo não mente. A minha mente pode me dizer, eu estou ótima, eu não me importo nada, meu namorado me deixou, quero que ele atropele um caminhão, eu não me importo, a mim não me interessa nada. Mas meu corpo está super triste, meu coração pesa. E como no meu orgulho, eu estou com a raiva, mesmo que por baixo eu tenha tristeza, eu me lembro de uma paciente minha, eu conto muitas vezes que dizia, eu quero que ela atropele um caminhão 2 vezes. Não, 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 não. Eu não quero que ela atropele um caminhão. Eu quero que tenha uma doença lenta, com picores, com comichão. Lenta, não quero que morra. Em realidade não quero que morra. Eu quero que sofra lentamente. Por baixo, o que estava? Uma respiração afogante, um corpo demasiado tenso e por momentos muito hipotónico, com uma profunda tristeza de que aquela relação tinha acabado. E isso precisa o seu tempo, porque a mente lhe falava não quero saber e o corpo estava adoecendo. Às vezes o meu corpo me fala não consigo ir e minha mente quer ir. E quando encontra essa incoerência, se fica muito tempo nessa incoerência entre que a mente acha uma coisa e o corpo está pedindo outra, acontece uma incongruência e isso nos pode levar à doença mental ou orgânica. A incoerência nos leva à incongruência e com muito tempo aquilo pode operar mudanças epigenéticas, mudanças e começar a ter problemas ou ficar imunodeprimido. E se calhar vocês, com certeza, se observam um pouco a vossa vida, nos momentos que tiveram com doenças mais chatas ou sintomas mais difíceis, se olham bem, poderão, em uma grande parte das vezes, aperceber que na altura em que adoeceram, ou que tiveram com mais dores, algo vos estava preocupando muito, ou estavam passando por fases difíceis. Porque toda doença tem uma componente também psicoafetiva. Por isso hoje chamamos a psicossomática humanista, porque o humano fica no centro, não só o sintoma, não só a doença, e por isso esta ponte entre a psicologia e o corpo é a possibilidade de não trabalharmos só com o sintoma e com a queixa da pessoa, sino trabalhamos com a pessoa, e a pessoa é mente, a pessoa é corpo, a pessoa é tudo isso. E por isso nós em esta ocasião, sobretudo nos últimos anos, temos ido incluindo cada vez mais conhecimentos da linguagem do corpo, da vinculação, da neurociência, da psicossomática, de como incluir o corpo do terapeuta. E neste momento nós estamos a lançar a nova turma, que é a turma já 21, que vai iniciar no final de outubro. Esta turma tem um formato diferente das outras todas. Esta turma tem vamos chamar a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte dura 20 meses e a segunda parte dura outros 20 meses. A primeira parte dura 20 meses e trabalha os primeiros 11 temas, e é para aquelas pessoas, principalmente, primeiro, que querem entrar e perceber o que é a psicoterapia somática, trabalhar estes temas todos, conhecer o corpo, muito teórico, muito vivencial, mas que talvez são pessoas que já são psicoterapeutas, que já trabalham, que não precisam um diploma de psicoterapeutas e precisam primeiro perceber como é que se trabalha e aprofundar nessas temáticas.
e então se calhar só precisam fazer esses 20 meses. Mas para aqueles que querem ser psicoterapeutas somáticos e não são, e querem um diploma internacional, então sim terão que fazer os outros 20 meses, que aí já em toda a parte prática, supervisão, de atendimento em clínica, com atendimento ao vivo, e o estágio, etc. E todos os outros temas que aprofundam os primeiros e outros mais. Mas encontramos nesta forma que tem sido muito pedida, uma forma de dar resposta tanto àquelas pessoas que querem a formação inteira, que têm que fazer tudo para alcançar o diploma de psicoterapeutas somáticos, nacional, europeu e internacional, como para aqueles que não estão tão preocupados nesse diploma, mas sim que querem aprimorar a sua técnica, a sua clínica, aprender muitas ferramentas e de facto mergulhar na psicoterapia como processo tanto clínico como pessoal. Isto tem sido um processo de adaptação muito grande, porque o corpo tem que ser olhado junto com a mente desde o princípio. Então, às vezes, é uma mudança de paradigma e vem muitas dúvidas, porque aquelas pessoas que vêm de uma área muito mais conservadora, como sou eu no princípio, esta coisa de olhar o corpo, de saber se posso tocar ou não posso tocar, exercícios em que a gente se movimenta na sala, trabalhar com música, trabalhar com o silêncio, com a respiração, tudo isso para as pessoas que vêm de uma área muito académica, para mim ao princípio era estranhíssimo. Primeiro achava que eram pessoas muito estranhas também fazer isso, né? E meditavam, eu adormecia, confesso, nas primeiras meditações eu achava que aquilo não tinha graça nenhuma. Estava tão cansada, estudando tanta coisa que eu adormecia. Depois descobri mais tarde o poder e a importância de tudo isso. Mas reconheço eu própria como grande cética que eu era, e rígida, mais do que agora, que me interessava muito mais os processos mentais e a teoria e o que é que podia fazer e os testes que podia aprender. E tudo isso é interessante, mas é só uma parte. É muito parcial. Se queremos de facto aportar algo ao mundo, ao nosso mundo e ao cuidado dos outros, sem dúvida, pelo menos para mim e para as pessoas que trabalhamos nesta área, precisamos incluir todas as dimensões. E a psique, o corpo, as emoções, o corpo orgânico, o corpo funcional, a forma do corpo, que é fascinante, é necessária para a gente vincular melhor, mais profundo, e não só navegar na queixa e no discurso, que é bom, e há que dominá-lo também, ou ser muito ágil, mas fica pouco e fica curto. Ok, como é que estamos, pessoal? Estamos bem? Faz sentido isto? Ok, então eu gostaria agora de saber como é que vocês estão, perceber se vocês têm alguma partilha, alguma pergunta, como é que... Deixa-me ver se tem aqui alguma... Bem-vindos aos que chegaram mais tarde e aos que foram colocando muito simpaticamente o lugar de onde vocês estão vindo, de que lugar, de que... Faz sentido isto que estou partilhando com vocês, de incluir o corpo, de incluir as sensações, de incluir os grandes três cérebros, as sensações do sistema reptiliano, as emoções do sistema límbico, e as ideias, pensamentos e as pontes do cérebro do neocórtex, supostamente do mais evoluído, se é que nos consideramos os humanos muito evoluídos, que também podíamos discutir muito se somos mais evoluídos que os animais ou não é? Mas isso fica para outra discussão, não é? Mas é nesta evolução, faz muito sentido, que bom, obrigada. E vocês acham que é fácil aprender do corpo e da mente e fazer essa ponte? Acham que é fácil fazer isso? Que dificuldades vocês acham que a gente vai encontrando para fazer esta ponte entre a mente e o corpo? Porque pode soar até muito fixe, né? Muito legal, como dizem no Brasil, né? Mas saber incluir o corpo na clínica, fazê-lo de uma forma orgânica que não fique mecânico, não é fácil. E ainda mais incluir o corpo do terapeuta, colocando-o à disposição, porque durante muito tempo, e sobretudo na psicoanálise, que tem coisas fabulosas também, e tem coisas talvez não tão fabulosas, como todas as áreas, e nós vamos todos alimentando uns dos outros. Quem sou eu para criticar nada? Acho que todas as áreas nos podem aportar muito. Mas uma das regras que havia na psicoanálise mais ortodoxa é distância do cliente, do paciente. O terapeuta não se pode afetar. Há que deixar no divã.
Eu para trás, como Freud, que não suportava o contacto, suportava outras muitas coisas. De trás, olhos fechados, eu só fico com a mente, só fico com a associação livre. E aí se perde todo o contato com o corpo. E então isso evita a transferência negativa, ou quando a transferência, interferência. Na proposta hoje de inclusão do corpo, a proposta é totalmente oposta. Eu quero me afetar com o outro. Eu quero que o outro me afete, que me abane. Eu quero que o outro me impacte. Eu quero saber o que fazer com isso. Então, o terapeuta hoje, o psicoterapeuta corporal, ele coloca seu corpo e eu quero me afetar. Eu quero que me afete a sua tristeza, sua raiva, até comigo. Porque eu vou ter muita informação com isso e vou gerir muito melhor o vínculo e vou levar tanta coisa boa para a minha vida. Ai, que bom, pessoal do Natal. Bem-vindos. Aqui estão comentando, não é fácil, há muitas crenças, temos uma educação muito mental e vê-se no corpo como algo que possuímos que é este, que nos é exterior. É verdade, temos essas crenças. Temos essas crenças de que o corpo é como se fosse algo que eu não ligo muito, não é? Lá vou tratando, às vezes até nem alimento bem o corpo, nem o trato bem, ponho qualquer coisa, enfim. Como se faz a ponte e a ligação? A ponte e a ligação é, pouco a pouco, ir percebendo o meu próprio corpo. Por isso, durante a primeira parte da formação, este primeiro nível, a gente vai trabalhar muitas ferramentas, muita teoria, mas vai trabalhar muito a pessoa. Muitas suas próprias sensações, começar a perceber por que eu fico com o peito apertado, por que quando eu estou com certas pessoas fico com os braços, com os punhos fechados, pequenas coisas para começar, por que eu sinto que em alguns momentos fico totalmente descargado de energia em certos ambientes, por que certos temas me deixam sem fala, por que eu só me lembro depois quando tudo passa, por que tenho ataques de tosse, por exemplo, coisas tão simples, aparentemente simples, como essas. E fala aqui uma outra colega, penso que é desafiante devido a essa distância e também o próprio cliente que pode não estar habituado a essas abordagens, por isso é muito interessante e faz todo o sentido. Cliente que pode não estar habituado, muitos clientes, a não ser que sejam terapeutas corporais, não estão habituados mesmo. Só o facto de dizer quando é possível, olha, se quiser podemos tirar os sapatos, só isso ficam assim, tirar os sapatos? Mas por que é que eu vou tirar sapatos? Para já podem cheirar mal, ou posso ter um buraco no calcetim. Olha, o que eu fiz uma sessão uma vez, com o buraco do calcetim de um cliente, que ele não queria tirar e estou em vergonha, então falei para ele, tens um buraco no calcetim? Ele falou, pois tenho. Ah, eu quero ver. E através do buraco do calcetim, a gente falou da vergonha, a gente falou da maia, a gente falou do intimidade, do cheiro, de estar para fora. Olha, foi uma sessão que deu a volta para a gente incluir o corpo, porque o terapeuta corporal consegue incluir tudo. E isso cria intimidade, a possibilidade de ultrapassar fronteiras do mais óbvio, da estética, do movimento. E a importância de que a respiração nos leva para diferentes lugares. E eu corto a respiração quando eu tenho medo, solto quando eu estou bem. Isso são pontes para ir percebendo. Sou professor de yoga e estou em um caminho para a psicoterapia. Para mim, o corpo, mente e espírito são completamente integrados. Claro, e muito mais quem trabalha yoga. Os que trabalham yoga sabem que o corpo precisa ser um instrumento sagrado. Então, nossos alunos que praticam yoga, ou artes marciais, o Qigong, Tai Chi, ou todos eles juntos, o Luyong, são pessoas que estão muito preparadas, porque lhes faz falta passar para exercício clínico que não seja só uma coisa unitária e então a intervenção com o outro, mas a sensibilidade está toda lá. O yoga é milenário, é a base da medicina. Portanto, é fascinante a gente poder fazer essas pontes, né? Sou fisioterapeuta e trabalho com o corpo, reabilitação, porém de forma mecânica, e após muitos anos percebi que muitas dores falavam de outras dores e por isso não separa do corpo, mente, emoção, espiritualidade. Isso mesmo, isso mesmo. Fisioterapeutas sensíveis, osteopatas, massagistas, pessoas, professores de desporto, pessoas que já trabalham com o corpo, se percebem que às vezes fazendo certas coisas acontece uma catarse, que não sabem que é uma catarse, a pessoa está chorando, a pessoa mexeu algo. Ao mexer no soma, eu estou mexendo na alma também, até o músculo que se chama músculo da alma, né? Ou pessoas. Eu estou mexendo naquilo que contém o self da pessoa, naquilo que expressa a vida o melhor que pode. Portanto, incluir o corpo é fundamental. E aprender a fazê-lo demora tempo. Por isso a formação completa demora 40 meses, 20 meses, depois 20 meses e depois o estágio. E por isso é necessário incluir o corpo desde o primeiro dia. Mas porque sempre esteve lá, né?
E então nós temos muitos alunos que são osteopatas que vêm numa, e osteopatia é fantástica, fisioterapia, quiroprática, e eles próprios nos dizem, é que eu sinto que acontecem coisas, as pessoas às vezes me falam que tiveram um sonho, que tiveram uma imagem, ou que de repente isso lhes trouxe uma memória que estava esquecida e ficaram 2 dias chorando. E eu não sei o que fazer com isso. Porque eu tenho meridianos, eu tenho trilhos neurológicos que têm memórias. As memórias traumáticas estão na fisiologia também. Por isso trabalhar a mente não me chega. Às vezes minha mente já entendeu e meu corpo ainda vai mais lento. Não vos aconteceu que vocês já sabem o que têm que fazer, sim. Já têm que acabar com a criatura, já têm que largar o trabalho, já têm que comer daquela coisa e o corpo não vai, não vai. Eu vou. E não é preguiça, embora dizem que a preguiça é o pecado que é ativado e que impede de cometer os outros. Já viram? Portanto, preguiça pode ser ajuda para não cometer os outros pecados, mas não ajuda. O ficar na passividade é uma forma também de defesa. Não é por preguiça, é porque é difícil. Eu tenho resistências internas em que o movimento novo, mesmo que aparentemente já tenha comprado o que é bom para mim, o corpo ainda não está preparado, ainda tem restos do que pode ser a dor que se transformou em sofrimento. Então, trabalhar com o corpo não é só, olha, grita já. Agora tens que gritar e tens que gritar para a tua mãe. Imagina que a almofada é o teu pai, agora grita e fala, não quero mais. E para alguns dirão, olha, desculpa lá, mas eu não vejo o meu pai, eu vejo uma almofada e ainda por cima é feia porque é verde e não gosto do verde. Há quem diga isso. E há outros que dirão, meu pai, eu não consigo fazer isso. Oh meu Deus, tira daí, porque só o facto de pensar que ele está perto me dá dores de barriga. Ok, vamos colocar o pai mais longe. Cada caso é um caso. Olha, outra colega, agora pensei como interessante as pessoas vão ao ginásio para trabalhar o corpo, mas só olham para o exterior, para a imagem sem que usam o próprio corpo. Exatamente. E muitas vezes no ginásio, em que a gente é maravilhoso a gente se cuidar, eu também vou ao ginásio, confesso um pouco aborrecida porque me aborrece o ginásio, mas prefiro correr na rua e fazer outras coisas, mas compreendo que é maravilhoso, mas essa coisa, por exemplo, de correr na passadeira e te diz, já correu 10 quilômetros, mas eu não saí do lugar com uma televisão na minha cara, é um bocado, quer dizer, enfim. Mas, se eu vou com o intuito de não só cuidar do exterior, sino de que estou descargando-me, e utilizo isso também como meditação, pode ser fantástico, mas só cuidar do corpo exterior, às vezes, amplia a resistência. Portanto, há muitos profissionais que são treinadores, como se diz, em, personal trainer, treinadores pessoais, né? Que eu odeio eles muitas vezes porque eles nos fazem chegar, eu digo, fala, cara, não, não mais, não quero mais sofrer, mesmo que seja muito bom para mim, mas pronto, são fantásticos quando são sensíveis, estabelecem relações de muita intimidade com as pessoas que estão acompanhando, porque aparecem muitas coisas, dificuldades, falta de motivação, portanto o ginásio é outro lugar onde a gente até vê cada corpo, não é? No último ano de psicologia, percebi que quando tive a abordagem das novas terapias na dança-terapia, que é maravilhosa, recordei como na minha infância a dança como uma terapia para mim, exatamente, porque é uma forma expressiva. A partir daí corri atrás do corpo, tem sido um caminho vivencial e agora com o trabalho de respiração acedi coisas muito mais profundas em mim. Óbvio, claro que sim, fantástico. Durante a formação, o que nós queremos é que encontremos várias formas de expressão. A dança é uma coisa que nós trabalhamos, o movimento, como um movimento diferente. Isso não quer dizer que agora vamos virar todos dançarinos profissionais. A dança, como a Butô Dance, pode ser movimento de um dedo, de movimento de expansão, de outro que tem um ritmo maravilhoso. Mas a possibilidade de mover o corpo, o terapeuta corporal usa o seu corpo para expressar também como lhe é possível. Hum? E expressar também através do desenho e através da arte, porque a arte é uma forma de colocar a alma fora. Quantos artistas exorcitaram, entre aspas, os seus demónios, colocando nas obras de arte parte de sua alma ou parte do seu sofrimento. Beethoven, que era considerado o chamado a besta, não é? Era um homem que fazia coisas maravilhosas, mas como pessoa era um elemento de cuidado e tinha uma história super traumática. E conseguiu exorcitar com a música muitas das suas dores, como Wagner também. Ou, por exemplo, como Kafka, que era o tcheco, o filósofo. Kafka tinha uma relação terrível com o pai e através dos seus escritos suscitava a sua dor, e ele próprio falava isso. Então são canais há muitos, os mais mentais talvez vão para a escrita, outros para a arte, outros para o movimento e para a dança. Preguiça poderá estar associada ao princípio da prevenção, da preservação, da evitação, da fuga.
para cada caso, mas muitas vezes a preguiça com a hipotonia é um excesso do contacto com o parasimpático, mas não de uma forma regeneradora, porque a oportunidade escapa quando é demasiado, não é? Eu estou muito interessada em fazer a formação, mas nesta fase não consigo, tenho muita pena. Há fases para tudo, há momentos mais adequados que outros, com certeza. Portanto, isto que estou partilhando com vocês, e obrigada por estas partilhas que vocês estão fazendo, é muito importante para a gente ir abrindo que, de facto, precisamos abrir mais o contacto, tanto na observação, como na visão, como na audição, como no contato com o sabor, como no movimento do corpo e da mente como pontes. E passar do verbal ao corporal é uma coisa que precisa ser feita primeiro aprendendo bastantes coisas com o meu corpo. Eu, por exemplo, não sabia que tinha um corpo rígido. Eu nem sabia que tinha um corpo, sabia que tinha um corpo e o corpo me acompanhava, mas eu não me observava enquanto que meu corpo era ou não rígido. Eu estudava a mente, fazia os meus testes, coisas muito interessantes, mas quando eu comecei a ouvir falar de que meu corpo abraça de uma determinada forma, que a forma de colocar o pé no chão é de determinada forma, que a forma de ter energia da parte da manhã indica muito de mim, acabar esgotado depois de um contacto ou no final do dia, a forma de respirar é importantíssima, abdominal ou aqui no peito, a forma como se adoece, como é quando estou mais estressada, tenho mais contacto talvez com certas alergias, todas essas coisas que eu não sabia que estavam conectadas, começaram a fazer todo o sentido para mim. Outro dia numa aula, uma colega falava, pois é, eu não sabia, para aqueles que conhecem a teoria polivagal, que respirar pelo abdômen, de facto, que eu peço para fazer intuitivamente, as pessoas que eu acompanho, tinha a ver com esse nervo vago que nós temos, que é o nervo vagal, que é o nervo da compaixão, e de facto isso faz com que entremos em contato com o parasimpático e a pessoa acalme. Ah, mas é que eu estudei isso anatomicamente de uma forma muito desconectada da emoção. É um nervo que anda por aí, que é bom não cortar, porque senão a gente morre, mas não sabia que estava conectado com tudo isto. Está tão conectado que os budistas chamam o nervo vago, que é o décimo par craniano, ou nemogástrico na medicina, o nervo da compaixão. Quando ele fica ativo, a pessoa fica em contacto profundo com essa sabedoria do coração e percebe tudo de uma forma muito mais ampliada e sai da raiva sem precisar sair do evento. Então, todas estas pontes são para tentar que percebamos que o corpo de diferentes formas está falando e tem diferentes formas de expressão. O mau feitio de muitas pessoas, todos temos maus momentos, também poderá ser considerado forma de expressão humanizante, na medida que poderá desbloquear em nós os bloqueios. O mal feitio é muito interessante, gosto muito. Mal feitio, a pessoa antipática ou a pessoa em contato com a sua vulnerabilidade, ou a pessoa antipática é uma pessoa que tem um simpático demasiado ligado, está demasiado em alerta. Uma pessoa antipática é uma pessoa que tem um simpático muito ligado, muito reativo. Está com a defensa muito ativa. O mal feitio, quando é reativo, quando pensamos numa pessoa que tem um mal feitio, é uma pessoa que reage com cara feia, ou muito intempestivamente, ou muito abruptamente, e nem sempre envolve que a pessoa seja má, de maneira nenhuma, até porque isso é discutível. Mas se tem esse sistema de defesa, porque provavelmente tem muita ferida dentro. Quanto maior é a defesa, maior é a ferida. Isso é uma coisa que a mim me ajuda a ter muita mais compaixão. Quando eu tenho um cliente, um aluno que é muito irritado, que é muito reativo, eu tenho um carinho enorme. Porque eu sei que quanto maior é a reatividade, maior é a mágoa e muitas vezes o trauma de origem. E isso, na rua, na conversa de café, poderemos reagir se não sabemos fazer diferente, é uma coisa, mas como terapeutas, a gente tem que ter o coração e a compaixão do tamanho do planeta, senão a gente não está trabalhando com humanidade. Portanto, o trabalho terapêutico é um trabalho de profundo amor, o mais sábio possível, mas inclui o corpo, inclui o nosso corpo e tem que saber abraçar a bomba atômica que às vezes têm as outras pessoas, que o que envolve é uma ferida às vezes tão atômica. Acham que isso é possível? Faz sentido que a gente cure através de o muito que pode aprender, mas sobretudo do coração? Ou acham que não, que o terapeuta tem que ser super racional, científico e colocar muitas coisas para que o outro faça e que se desenrasque e que vá para a vida e ponha o problema nas costas e se deixe de coisas do passado, que aquilo, enfim, já passou.
Ok. É. Por isso, gostava que tanto aqueles que já são alunos, que estou vendo aqui alguns que me são tão queridos e que estivemos há pouco tempo vivenciando coisas tão bonitas, juntos presencialmente, de retiro, como aqueles que estão curiosos, que seja que estão interessados em ser terapeutas, que seja que já o são, que seja que não querem ser terapeutas, mas são curiosos. Para todos, sejam, seja o vosso interesse aquele que seja, que por favor vamos cuidar do corpo e da mente com a mesma atenção, porque o meu corpo me está dizendo coisas o tempo todo. E a minha mente está tentando encontrar o caminho para que o corpo ande em coerência, não em incoerência. E as minhas dores me falam coisas. E a minha mente me fala outras coisas e às vezes me mente. E o regular-se e aprender a utilizar o meu corpo como uma coisa sagrada significa eu cuidar melhor da minha alimentação. Não preciso ficar todos com mulheres todas com o tamanho 36 ou 38 e os homens todos apolíneos, tipo um deus grego. Não. O pneuzinho afetivo, ou ter um corpo que também tem a sua vulnerabilidade, é maravilhoso, porque senão agora seríamos todos modelos e andávamos todos com anorexia e bulimia para fugir do queijo, o vinho português, a feijoada brasileira, e enfim, eu lamento, mas não consigo. Eu não sou vegetariana, sou flexitariana, como tudo que puder, como o melhor possível, mas de vez em quando, desculpem lá, um vinho e uma comida boa, até é bom para a alma e fantástico. Portanto, sem levar aos extremos, e quem queira levar a mesmo a ter um corpo fantástico, tudo bem, desde que isso não perturbe a alma e o amor e a amabilidade para conosco mesmos e com os outros. Porque o corpo tem que nos servir bem e amavelmente. Mas para isso temos que ser amável com ele. E às vezes o maltratamos muito. Descansamos pouco, comemos mal, nos irritamos muito, só assim. Esta coisa, para acabar sobretudo, de cuidado de, eu sou assim, eu não sou de forma nenhuma, eu posso ser tantas coisas. Se eu achasse que eu sou assim, não posso mudar, eu hoje mesmo vos dizia, comunico que me reformo permanentemente e que a minha profissão não tem absolutamente sentido nenhum. Portanto, até agora tinha andado enganada achando que a transformação existe. Portanto, beijos e um queijo. Off. Não acredito nisso. Acredito que a gente é capaz de fazer grandes transformações, de ter contato com a melhor versão de nós. Há quase 30 anos que me dedico a esta profissão, que considero que é a melhor do mundo. Aqui vem agora meu momento egocentrado e narcísico que me vou permitir. A minha profissão é a melhor do mundo. Por quê? Porque amo, aprendo imenso, vivo histórias que nunca he vivido ou que nunca vivirei através das pessoas que eu acompanho e estudo. Já morri, já me tentei matar, já me divorciei, já me desdivorciei, tive 5 filhos, já perdi não sei quantos filhos, já tive 4 amantes, já tive tudo isso sem ter tido muitas dessas coisas, algumas sim, mas atravessa pela minha vida e pelo meu corpo muitíssimas histórias que me enriquecem profundamente, que sinto que ajudo o melhor que posso, me faz tentar ser melhor pessoa, sabendo que sou perfeitamente imperfeita e que me falta muito para chegar, não digo iluminação, que já desisti disso, ser normal e estar bem com isso, eh, e ainda por cima que me ajuda a ser melhor pessoa e querer crescer e ajudar os outros, só paga por isso e posso viver disto. Digam-me lá se não é ótimo, não é? Ou seja, eu consigo viver da minha profissão para ser mais feliz. Portanto, este é o meu sentir, porque também é a minha paixão, a minha segunda paixão, após a minha família, e de facto acho que tem enriquecido profundamente a minha vida e estou imensamente grata a cada cliente, a cada paciente, a cada aluno que me passa pela minha experiência, porque todos aportam coisas e espero eu aportar alguma para eles. Mas, sem dúvida, cada pessoa que passa por nossa vida, seja um curto tempo, seja um tempo mais longo, seja um tempo mesmo quase para toda a vida, eh, vincula com a nossa existência. Portanto, como dizem na Índia ou dizem em Tailândia, quando a gente vê um ser, fala, vejo o sagrado que há em ti, não importa quem tu sejas. Se estás à minha frente, já eres importante. Que bonito, não é? Enfim, muito bem. Portanto, é isto que para agora, nesta aula aberta, gostaria ou tenho gostado de partilhar. É um tema enorme, por isso a formação demora seu tempo. E vamos agora até a final de outubro
que começa esta nova turma, turma número 21, que, como digo, está dividida nessas duas partes, que vocês podem pedir informação. Vamos ter várias aulas abertas. Pelo menos, calculo que umas mínimo 4 aulas abertas sobre diferentes temas. Este é o primeiro tema. Daqui umas 2 semanas teremos outro tema. São todos muito bem-vindos. E podem também dar sugestões sobre temas que vocês queiram, ou tentar que sejam temas que estão dentro do programa, este é o genérico para incluir o corpo, para que sejam também úteis para aqueles que são curiosos e que também se dedicam à área do cuidado. E porque, de facto, isto nos pode ajudar não só a formar-nos, sino também a levar isso para as nossas vidas, para olhar desta forma mais diferenciada e mais sábia e amorosa desde a nossa melhor versão, porque todos temos uma melhor versão, certo? E aqui colegas que estão dizendo algumas frases. Concorda com a frase: ser feliz e ter tudo o que deseja ou desejar tudo o que tem? Princípio de Maori. Ser feliz com tudo o que tenho, se calhar, e ser grata por tudo que me vai chegando todos os dias, já é bastante bom. É melhor ser do que ter, porque ter se vai e ser se fica conosco. Uma coisa eu sei que vou morrer nua, não me interessa como vai ser feito o meu funeral, me interessa saber que o que vou levar comigo, as experiências, essas vão comigo provavelmente na consciência, outras vidas, o que quer que seja que há, mas o resto fica cá. Portanto, a experiência é o que as minhas células e a minha alma com certeza vai levar. Portanto, fica aqui esta partilha. Quem quiser mais informações pode contactar aqui a escola. Tem aqui, onde diz PSB, Psicoterapia Somática, está a colega, está a Ana Raquel, que muitos de vocês conhecem pelos e-mails, que é a diretora da parte da formação, é a senhora que sabe tudo da formação, muito mais do que eu, da logística do programa. Eu às vezes me perco nas horas em certas logísticas, portanto possivelmente me perguntarão a mim, vou dizer uma coisa que não sei se estará totalmente bem, pequenos detalhes, ela sabe tudo de cima ao fim, porque é um curso complexo, no sentido de que é muito exigente, tem muita matéria, tem muita vivência, e o diploma é um diploma que tem muito peso, nacional, europeu, internacional, que tem sido muito batalhado para nós termos essas acreditações todas, e é muito importante. E vos agradeço para já esta vossa presença, agradeço muito as vossas partilhas, as vossas perguntas, que têm ido tão cuidadosamente colocado aqui no chat, e aqueles que já estão dentro da escola, até já, aqueles que não estão, também até já nas próximas aulas, até já a todos, de coração, e espero que vos ajudem estas partilhas à vossa curiosidade e a perceber que, de facto, o corpo e a mente precisam ser incluídos de forma sábia, profunda, para pulsar melhor na vida, que é o que todos nós queremos, conosco e com os outros. Ok? Portanto, eu gostaria que agora vocês ligassem os microfones para eu ouvir um pouco de barulho e ouvir pessoas, e que nos podamos despedir colocando um pouco de sensações. Acham bem? Pode ser? Vamos ligar os microfones para dar as boas noites. Liguem os microfones. Ana Raquel, deixa que eles liguem os microfones. Levanta. Não é possível. Por que não é possível ligar os microfones? Eu desativei. Ativa os microfones, Ana Raquel. Opa, o que aconteceu? Não estou a conseguir. Vai conseguir? Deixa eu ver se consigo. Olha, vocês não conseguem ligar os vossos microfones? Olha que chatice. Olha que mal que ficou isto agora. Agora ficou horrível. Então pronto, olha, agora estou frustrada, estou com dor na barriga, então beijos, desculpem lá, perdoem-me, levem no vosso coração e façam barulho aí mesmo que não vos ouça, eu vou fazer, olha, boas noites. Muito obrigada pela vossa presença. Até a próxima, já dominando esta técnica, reconheço a minha incapacidade. Ana Raquel, a gente depois vai falar, nós vamos conversar seriamente, ok? Pronto, ok. Muito obrigada a todos pela vossa presença, mesmo, muito obrigada. Até a próxima, espero que se cuidem muito. Boa noite. Vamos deixar isto gravado para que possa ficar no canal e possam, se acharem interessante, voltar a ver, ok? Passar para alguém. Até breve.